E eu oro para que o Senhor nos ajude a estarmos atentos, ouvirmos com atenção, ouvirmos de maneira ativa e aplicar essas verdades na nossa vida. Capacita-nos com o Teu Espírito, a mim no meu falar e a cada um no seu ouvir. Que o Senhor possa usar o Teu Espírito a se mover entre nós e promover aquilo que só o Senhor pode promover pela Tua palavra. É o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos visto que quem vive para Cristo imita a Deus no estilo de vida sacrificial, próprio dos santos e com ações de graça. A gente começou vendo o que deve ser visto na vida de quem vive para Cristo, versículos 1 e 2, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Depois nós vimos o que não deve ser visto na vida de quem vive para Cristo. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso ações de graça. Hoje nós vamos ver esse ponto, porque essas coisas não devem estar na vida de quem vive para Cristo. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. E por fim, a semana que vem, se Jesus não voltar, nós veremos que a vida do imitador de Cristo dá testemunho sobre a sua posição em Cristo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que está exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Nas 2 últimas semanas nós vimos que o que deve ser visto na vida do cristão, ou na vida de quem vive para Cristo, a gente viu 2 ordens: ser imitadores de Deus e viver em sacrifício como Cristo. E semana passada nós vimos o que não deve ser visto na vida de quem vive para Cristo, o que é impuro não deve ser nem mencionado, e a resposta para esse mal é a gratidão. E hoje a gente vai continuar trabalhando porque essas coisas não devem estar na vida de quem vive para Cristo. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Paulo nos dá então o motivo pelo qual a imoralidade sexual, a impureza e a cobiça não devem ser vistas entre os cristãos. E ele começa com uma ordem de uma certeza. Senhor, estejam certos disso. Que é uma junção ali do verbo estar com a palavra gnosco, que é conhecimento. Então é mais ou menos como se Paulo estivesse falando assim: fique sabendo. Isso, pois, fiquem sabendo. Vocês estão avisados. É o que Paulo está fazendo aqui. Literalmente, o que Paulo diz é a ordem inversa, né? Todo sexualmente imoral, todo impuro, todo ganancioso, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o que ele está
ele está colocando aqui, ó, fique sabendo, estejam avisados, sob aviso, que todo o sexualmente imoral, todo o impuro ou ganancioso, que é idólatra, não tem herança no reino de Cristo de Deus. Talvez a questão de entendimento para nós fique mais fácil, por isso que ele é traduzido como nenhum, né? Nenhum sexualmente imoral, nenhum impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança. Ele faz, a tradução ela inverte, como se fosse uma inversão de sinais para falar a mesma coisa. Mas no final o sentido é o mesmo. Ninguém com essas características terão herança no reino de Cristo e de Deus, ou todos os que possuem essas características não terão herança no reino de Deus e de Cristo. Há vários textos que falam isso no Novo Testamento. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aquele que se envolver em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Timóteo 1, 9 a 10, também, ele fala: também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, está falando da lei aqui, e para os insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que falam falsamente, e para todo aquele que se opõe a essa doutrina. Novamente em Apocalipse 21, 6 a 8, disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, e o vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E por fim, Apocalipse 22, 14 a 15, felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Por que eu estou lendo todos esses textos e repetindo, que é exatamente o que Deus faz ali no Novo Testamento? Para chamar a atenção de que essas coisas, elas estão escritas tantas vezes no Novo Testamento, que a gente deve entender que elas devem ter uma certa importância para Deus, não é verdade? Deus realmente quer chamar a nossa atenção, fiquem sabendo, do fato de que há um tipo de pessoa que não terá os benefícios prometidos por Ele. E é o que ele diz ali. Porque vocês podem ficar sabendo, certos disso, né? Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra vai ter o reino de Deus, vai receber a herança. Veja que interessante, né? A gente viu nos versículos anteriores que essas coisas não devem ser mencionadas ou vistas entre os crentes. Essas coisas não devem fazer parte da conversa do cristão, porque essas pessoas que são essas coisas e que têm essas coisas como as suas características não herdarão o reino. E ele usa novamente aquelas palavras imoral ou pornos, de onde vem pornografia, um homem que se prostitui no seu corpo, a luxúria, um prostituto, um homem que se entrega à relação sexual ilícita, ou o impuro, aquele que é imundo,
tanto no sentido cerimonial, ou seja, alguém que era, no Antigo Testamento, ele seria privado de participar de todos os rituais ali, conforme a lei dos levitas. E num sentido moral, alguém de pensamentos e vida impuros. E também o ganancioso, alguém ansioso por ter mais. E ele coloca especialmente o que pertence a outros. Então, ganancioso com o sentido também de uma inveja, né? Ávidos por ganância. E nesse sentido, ele acrescenta um comentário, que quem é ganancioso é idólatra. Ele é um adorador de falsos deuses. O dicionário vai dizer que é uma palavra usada para qualquer pessoa, mesmo um cristão, que participava de algum modo de cultos pagãos, especialmente alguém que estava presente em festas sacrificiais e comia sobras das vítimas oferecidas ali, e também pessoas cobiçosas e adoradores de Mamon. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra que a ganância ela tem um sentido de ter e possuir mais e mais, e é uma idolatria, uma adoração a um falso Deus, e a gente liga isso com um texto muito conhecido de Mateus 6, 24, onde o próprio Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra dinheiro aqui, traduzida por dinheiro, é mamon, que era uma palavra que seria assim, mamon seria como se fosse a personificação do dinheiro. Então, alguém que você presta, como se o dinheiro fosse alguém que você presta adoração. Então, ninguém que é imoral, ou seja, que pratica relações sexuais ilícitas, eu já falei bastante nas outras mensagens sobre isso, ninguém que não é puro e que é ganancioso e, consequentemente, é um idólatra, vai receber herança. Que herança é essa? Aquela herança de Efésios 1, 13 a 14 que a gente viu. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória. Então, amados, quem não tem a herança do reino, não pode ter o Espírito, certo? Porque o Espírito é a garantia da herança. Ou seja, quem não tem o Espírito, não tem herança. E quem tem essas características também não tem herança. Não tem a garantia de um futuro excelente em comunidade. Lembra que a gente viu isso? Em resumo, a gente pode entender também que essa pessoa não é um cristão. Porque se ela não tem o direito à herança, se ela não tem o Espírito, ela não é cristão. É isso que ele está falando aqui. Então, Paulo ele vai dar uma outra ordem. Ele vai dar uma ordem contra o engano. Ele faz um alerta de que aqueles irmãos, eles não deveriam se deixar enganar, eles não deveriam ser enganados. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Novamente uma ordem. Ninguém os iluda, os engane com palavras vãs, com palavras mentirosas, destituídas de verdade. Palavras destituídas de riqueza espiritual, inclusive, de alguém que se vangloria da sua fé como uma posse transcendente, ainda que seja sem frutos da fé. E qual que é o conteúdo dessas palavras vazias? No mínimo, essas palavras vazias defendiam de alguma forma que não havia mal nenhum nessas coisas. Que está tudo bem o cristão viver dessa forma. Que Deus não vai ficar irado com você por causa disso. Que não seja tão legalista dizendo que Deus vai condenar as pessoas, talvez.
Coisas semelhantes, inclusive, ao que a gente tem ouvido na igreja hoje em dia. Não julgue. As pessoas usam muito isso. Não julgue. Não julgue. A Bíblia não fala para não julgar. Não julgue para não seja julgado. Depois fala, ele dá a instrução. Trata a sua vida para poder ajudar os outros. O que parece que tinha aqui, que existia aqui, era algum tipo de justificativa, ou algum tipo de tentativa de aliviar a consciência daquelas pessoas que praticavam essas coisas. Mas Paulo ele diz, não se engane com palavras vazias. E continua, pois por causa dessas coisas a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A ira aqui é aquela, quando ele coloca a ira de Deus, mesma palavra que ele usou para falar não irai-vos, quando ele fala, irai-vos e não pequeis, é a palavra que ele está usando aqui. Justamente aquela ira santa, aquela ira perfeita, a ira de Deus contra a imoralidade sexual, contra toda impureza e contra a ganância idólatra. Essa ira, inclusive, de Deus, é o que mantém as pessoas sob o juízo eterno. Romanos 1, eu vou ler os versículos 18, depois eu vou ler 24 a 25 e o 29 a 32, para a gente ter um panorama geral ali. Mas olha que interessante. Portanto, a ira de Deus, a mesma ira que ele está falando em Efésios, é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Agora, versículo 24. Por isso, Deus os entregou a quê? A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, no versículo 29 a 32, ele diz, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que tais coisas praticam, de que praticam tais coisas, merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Interessante, né? Repara que a ira de Deus contra aqueles que adoram outras coisas que não Ele, ou seja, idólatras, é que os lança exatamente para coisas semelhantes àquela lista que Paulo apresenta em Efésios. A realidade da ira de Deus é o que deveria fazer a gente correr para Ele. Mas para essas pessoas que não creem nele e que adoram outras coisas, a ira de Deus é o que faz com que elas se afundem ainda mais e fujam dele e façam discípulos, né? Discípulos do mal. Não só fazem, como aprovam quem fazem. Inventam formas de fazer o mal. Veja Romanos 5, 7 a 11, o que ele diz. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Amados, nós somos salvos. Quando a gente fala, não, nós somos salvos,
nós somos salvos de Deus. Claro, a gente entende, né? Não, nós somos salvos do pecado, dos efeitos do pecado. O principal efeito do pecado é que Deus está correndo atrás de nós para nos julgar. E a gente está fugindo dele. Agora, ele nos salvou. Cristo nos salva justamente dessa ira. Como é que chama isso, Diogo? Propiciação. Isso mesmo. Propiciação. Jesus toma toda a ira de Deus sobre ele, para nos salvar daquela ira. Tudo bem. E ele continua. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A ira de Deus é uma realidade, mas a glória de Deus, de sua excelente graça e misericórdia, também são. Por isso que a gente precisa lembrar dessas coisas, né? Assim, a misericórdia e a graça de Deus pela qual nós somos salvos é tão real quanto a sua ira. E isso faz toda a diferença para nós. Por quê? Porque pela riqueza da sua graça é que nós somos salvos. Pela riqueza da sua misericórdia é que nós somos salvos. Lembra Efésios 2, 1 a 10? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, justamente aquela desobediência de quem merece a ira de Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então veja que por causa da riqueza, da misericórdia de Deus, é que não nos dá o que merecemos. Lembra a diferença de misericórdia e graça? Por causa da riqueza da misericórdia, que nós não recebemos o que nós merecemos por causa do pecado. E nós podemos ser salvos então através da graça, um presente de Deus, receber o que nós não merecemos em Cristo. E se nós somos salvos de uma vida digna da ira de Deus, certamente Ele faz com que a gente tenha uma nova vida, uma vida digna do chamado, entende? Eu coloquei um trechinho, eu estou lendo aquele livro Conversão, eu compartilhei um trecho um dia no grupo, e coloquei um trecho para ler aqui. Ele fala, em resumo, a ira de Deus não é uma questão secundária, tratada por uns poucos versículos. É um elemento fundamental na formação da cosmovisão cristã. Se não nos dedicarmos a tornar as más notícias relevantes, as boas notícias do Evangelho também não serão relevantes. Amados, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de Cristo para as pessoas, e nós
passamos as boas notícias para as pessoas, se isso não for acompanhado de más notícias, Deus está irado contra o nosso pecado. Essas boas notícias se tornam notícias, se tornam um conselho. Siga Jesus, é muito bom seguir Jesus. É bom por quê? Você precisa ser salvo. Salvo do quê? Eu estou bem, tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Não, você precisa ser salvo de Deus. Você precisa ser salvo por Deus e você precisa ser salvo de Deus. Porque você longe dele, ele vai pegar você. E você está fugindo dele. Enquanto você não virar para ele e confiar que ele mesmo pode te salvar da ira dele, porque ele enviou o seu filho para morrer por nós, você vai continuar fugindo de Deus. Talvez seja por isso que todas as coisas são para ele, por meio dele. Nós somos salvos dele, por ele mesmo. Deus é o único capaz de nos salvar da ira dele. Não é incrível isso? E ele não precisava fazer isso. Não precisava. Mas por que ele fez? Porque ele nos amou. Ele decidiu, na sua criação, demonstrar tanto a sua ira, a sua indignação contra o pecado, como demonstrar o seu amor, diferente de qualquer outro amor, que não espera nada em troca, porque ele sabe que a gente não tem nada para dar para ele mesmo. Como é incrível, né? Por fim, Paulo, ele nos dá uma ordem que divide. Não. Capítulo 4 inteiro, a gente ficou falando de unidade e de não dividir, e que atitudes que dividem, agora ele dá uma ordem que divide. Portanto, não participem com eles dessas coisas. É uma ordem para dividir, é uma ordem para se afastar. Amados, o que a gente precisa entender e prestar atenção aqui é que Paulo está falando como igreja. Ele está falando com aquela igreja de Apocalipse, que recebe aquele alerta, que se arrependa para que não morra. Aquele alerta, volte para onde caiu, e se arrependa. E após um contexto de unidade, e a gente tratou aquelas atitudes que dividem, Paulo ele alerta para uma possibilidade de que haja divisão na igreja. Não faça parte dessas coisas, é o que Paulo está dizendo. Não participe, não seja coparticipante dessas coisas. E o que nós vemos aqui é que o pecado é o único motivo que pode dividir pessoas em uma igreja. Porque é o que ele está falando aqui. Lembra de 1 Coríntios 5, 9 a 13. Olha só o que ele diz. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha o que ele fala. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Não os desse mundo. Porque se a gente se afastar do idólatra ou imoral desse mundo, quem que vai pregar para eles? Ninguém. Agora, olha o que ele fala. Se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com alguém que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Caramba!
Não julgueis para que não sejais julgados. Não é o que ele está falando aqui. Não devem julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. E ele termina: expulsem esse perverso do meio de vocês. Aquele caso daquele homem que tinha relações, imoralidade sexual, relações com a esposa de seu pai. Expulsem. O pecado causa uma destruição no corpo. E o que Paulo está ensinando aqui é que ao observar um descrente, imoral, impuro, ganancioso, ele é o que é. Inclusive, nós já fomos um desses. E só não somos pela graça de Deus, sem absolutamente nenhum mérito nosso. Amém? Agora, um cristão que vive em imoralidade, impureza e ganância, ele está falando: afaste-se dele. Nem coma com ele. Porque está dizendo que é cristão. Talvez nem seja. Mas ele está dizendo, ele está verbalizando isso. Então, trate-o como ele se refere. Se refere como cristão, trate-o como cristão. Se ele se refere como cristão e pratica essas coisas, fala: se você diz que é cristão e pratica essas coisas, eu não posso ter comunhão com você. Algumas aplicações. Você tem a certeza em relação ao fato de que imorais, impuros e gananciosos, idólatras não herdarão o reino de Deus? O que eu estou querendo perguntar com isso? Você tem alguma dúvida, por exemplo, da realidade do reino? De que há um reino sobre a autoridade de Deus, que ele está instaurando, que ele será definitivamente instaurado no futuro? Você tem alguma dúvida da realidade do inferno? Amados, há hoje igrejas que não falam do inferno. Eles não falam exatamente de uma das coisas que a gente foi salvo. O inferno é uma realidade que faz todo sentido quando a gente pensa na ira de Deus e na justiça de Deus eternamente. Certo? Se Deus é justo, está irado contra o pecado, ele deve punir o pecado porque ele é justo, e ele é eterno, essa punição é eterna. Num lugar que se chama inferno. A ordem de Deus é para que você esteja certo dessas coisas e da consequência do pecado. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu tento fazer as coisas direitinho, não é verdade? Marcos 2,17 fala: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus, ele não veio e ele não oferece salvação para quem se acha bonzinho. Ele oferece salvação para quem reconhece que é pecador, miserável, merecedor do inferno. E que a ira de Deus, se ele nos mandar para o inferno, vai ser totalmente justo. Esses é o que ele está procurando. Porque são esses que reconhecem que precisam dele. Não se aproxime de Deus como um bonzinho, que faz tudo certo. Aproxime-se dele com a consciência de que você é, e eu sou, por natureza, esse sexualmente imoral, impuro e idólatra. Reconheça isso e então se aproxime de Deus para ser perdoado e transformado. Eu vou fazer uma afirmação aqui. Não haverá ninguém no céu porque viveu uma vida perfeita, exceto Jesus. Ninguém estará no céu porque viveu uma vida perfeita. Todos no céu estarão lá porque são muito pecadores. E nunca conseguiriam chegar lá, mas confiaram no sacrifício suficiente de Jesus para limpar os seus pecados. Esses é que estarão lá. Amém?
Por outro lado, no inferno estará toda boa intenção e autossuficiência. Todo bonzinho e autossuficiente estará no inferno. Todos os que acham que dariam conta, não, eu dou conta, eu consigo. Esse vai estar lá. Outra pergunta, a ira de Deus preocupa você? Produz em você algum temor? Deveria. Deveria. A ira de Deus deve nos promover pavor. Provérbios 1:7. Diz o que ali? Abre tua Bíblia. Grifa esse texto. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor. O medo. Explicar o temor é difícil, né? O temor é um misto de medo com respeito. Eu costumo dar a seguinte ilustração. O temor do Senhor é igual eu com as aranhas. De novo, ilustrações são limitadas, ok? Elas mostram uma verdade, mas não conseguem mostrar de forma completa, ok? Então, muito cuidado, não estou comparando Deus com uma aranha. Mas eu vou tentar explicar. Eu fui picado por aranha 2 vezes. E numa das vezes eu quase perdi um leio da perna. Não um leio grande, não é eu ia cortar o pé fora, mas eu quase tive que fazer um buraquinho lá e botar uma panceta lá no lugar. Tá certo? E aquilo não me transformou no Homem-Aranha, primeira coisa, né? Não subo nas paredes. Mas eu sou fascinado por aranha. Então, quando eu vejo aquelas aranhas grandes no canto, assim, eu olho, eu vejo, eu quero, né? Às vezes eu observo no meu escritório, tem aquelas aranhinhas de pó de vez em quando, dos livros e tal. Aí eu observo que de vez em quando para um bichinho ali, eu deixo o bichinho lá, coitado, e eu observo a aranha indo lá e rolando com a teia. Eu observo. Mas eu tenho medo. Eu já fui picado. Mas eu tenho fascínio. Entende? A mistura de medo e admiração. O temor do Senhor é mais ou menos isso. Eu tenho medo. Eu sei que Ele pode me mandar para o inferno. E se Ele fizer isso, Ele vai ser totalmente justo. Mas eu tenho fascínio. Porque Ele é incrível. Ele é fantástico. Ele se fez um de nós. Ele promoveu salvação. Entende? É o temor do Senhor. Ok? A ira de Deus deveria produzir em nós esse temor. E por que não esse terror? E a única coisa suficiente para lidar com esse terror de Deus é o sacrifício de Jesus. Romanos 3, 23 a 25. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção. Lembra? Pagamento de um resgate que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como propiciação, como sacrifício para propiciação mediante a fé. Ele colocou toda a sua ira sobre Cristo. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque ele sabia que ia lidar com isso na cruz. O sacrifício de Jesus é a única coisa que pode aplacar a ira de Deus, pois ela satisfez a ira de Deus. Os seus pecados, os meus pecados foram pagos de forma total em Jesus, para que crendo nele nós sejamos salvos, reconhecendo quem nós somos e o que nós somos. Um outro ponto,
Você tem escutado palavras vazias que aliviam a sua consciência? Músicas do tipo, vem assim como você está. Já ouviu essa música? Vem, pode vir. Sim, venha, mas não fique como está. Venha como você está, mas não fique como você está. Ou o velho, não julgue para não ser julgado. Sim, é bíblico, mas fora de contexto vira algo como, não se meta na minha vida. E não é isso que Jesus estava dizendo. Porque ele continua dizendo, tira a trave dos nossos olhos para tirar o cisco do olho do irmão. Não é não se meta, se meta sim. Mas para poder se meter, trata a sua vida. Ok? Outro, palavra vazia, cheia de mentira. Minha vida não é tão ruim assim. Se você acha que sua vida não é tão ruim assim, das duas uma. Ou o seu padrão de perfeição de Deus, ele está meio descalibrado. E você acha que tua vida está... estou dando conta. Ou é porque você está longe da luz e não consegue ver a sujeira da sua vida. Lembra quando eu contei do acampamento, de novo? Roupa para jogar fora, chegando no refeitório com aquela luzinha, e quanto mais eu chegava no refeitório, mais consciência da sujeira que eu tinha. A gente tem que chegar para a luz. Se a gente ficar longe da luz, a gente vai achar que eu estou em ordem. Já se acostumou, a lama já secou no braço, você nem sente mais. É quase um tratamento dermatológico. Você não percebe mais. Mas não, chega para a luz. Ou então, ainda, você não é salvo e não tem o Espírito para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todo cristão que fala esse tipo de coisa, e a gente ouve esse tipo de coisa em pregações, igrejas e etc. Como é que é? Jesus é o centro do evangelho, mas do centro de Jesus é você. Olha que bonito. Não, você vai conseguir, você vai chegar lá, você é especial. Rapaz, especial é Jesus, né? É perigoso esse negócio. Palavra tola. Uma outra palavra tola e vazia, que é muito usado, é o uso da racionalização. Quando a gente olha para o nosso pecado e a gente usa frases do tipo, não tinha outro jeito. Naquela hora eu tive que mentir mesmo. Não tinha outro jeito. Não dava. Não é tão ruim assim. Tem gente pior. É verdade. Mas vai para o inferno. Tem gente pior. Ou não, né? Ou se ela é pior, quem sabe ela reconhece, né? E é salvo. Ou não é que seja pecado, assim, né? Já ouviu esse tipo de coisa? Já usou esse tipo de argumento para você mesmo? É isso, é racionalização. É pegar o pecadinho. Não, isso aqui passa na peneira. Isso aí, racionalização. A gente é mestre em fazer isso. Outro ponto. Você tem se afastado daqueles que se dizem crentes, mas vivem como descrentes. 1 Coríntios 15, 33 fala, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso aí não é provérbio de vó, é verdade bíblica, é bíblico. Há más conversações, olha que interessante, né? Exatamente o que Paulo fala lá, não saia, né? Não saia da vossa boca, quando ele fala assim, não deve haver entre vós nenhuma conversa imoral, gracejos, etc. Corrompe os bons costumes. A gente deve tomar cuidado. Ok? Em especial quando a gente está lidando com alguém que é cristão ou que se diz crente, né? O famoso se diz crente e descrente. Descrente, mas se diz crente. Cuidado.
Por último, você está sendo tentado pela ganância das redes sociais? Eu tenho ouvido aquele livro sobre 12 formas como o celular está te transformando. Muito bom, vale muito a pena. E pensei nisso aqui, né? A ganância das redes, mais seguidores, mais likes, mais elogios e etc. Eclesiastes 2, 9 a 11 tem um alerta muito interessante. Ele fala, tornei-me, não é assim, eu quis ser, ele virou mesmo, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e não tinha nem rede social. Conservando comigo a minha sabedoria, não me neguei nada aos meus olhos, que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu havia tanto me esforçado, que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Amados, não corra atrás da fama oferecida por esse mundo. Não corra atrás daquilo que o mundo tem feito você achar que é importante. Como diz, você vai dar com os burros na água. Você correr atrás do vento. Eclesiastes 2, 9 a 11. Você lê Eclesiastes inteiro, você vai ouvir essa expressão várias vezes. Não leia se você está deprimido. Você tem que estar em ordem para ler Eclesiastes, certo? Agora, amados, e aqui eu tenho que falar, especialmente as mulheres, ok? Homens também, mas especialmente as mulheres. Fujam da tentação de conseguir os likes e elogios usando a sensualidade. Fujam disso, porque isso está cada vez mais comum e aceito e até incentivado. Ok? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, abram lá. A partir do versículo 3 até o 6. E quando eu digo principalmente as mulheres, é porque é um negócio que acho que as mulheres têm uma tendência, uma vaidade maior para fazer isso. Agora, isso tem sido tão incentivado que homens estão começando a fazer a mesma coisa. Tá? Então, a gente tem que fugir desse negócio, gente. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 6, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Então, cuidado, amados, como é que você vai usar as redes sociais, especialmente para chamar atenção para você, ok? Umas tarefas para essa semana. Leia Efésios 5, especialmente, medite nos versículos 5 a 7, ore a Deus para produzir temor do Senhor na sua vida,
que te leve a rejeitar o pecado. Ore a Deus por isso. Dia 2, prepare-se para o grupo Céu, lendo, meditando nas perguntas da mensagem. E uma pergunta, mais uma pergunta. Você tem buscado o padrão de Deus para a sua vida ou tem se contentado com uma vida espiritualmente medíocre? O padrão de Deus é a perfeição, amados. De novo, né? A vida cristã ela é cheia de tensões. Deus sabe que nós não vamos ser perfeitos, mas Ele espera que nós corramos atrás. Isso faz parte da vida cristã. Sermos cada vez mais santificados. Lembra? Santificação progressiva. Ontem eu era algo que hoje eu não sou e amanhã eu espero ser algo ainda melhor. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Cristo está transformando a minha vida. Apesar de mim. Nessa semana, louve a Deus em oração pela salvação em Jesus Cristo. E porque tomou sobre si a ira que era contra nós. Leia Isaías 53. E você pode também escutar aquela música... Isso. Você pode escutar aquela música, Isaías 53, do Projeto Sola, com a sua família. Junte a família, escute a música. Se você talvez, ou se consegue cantar, acompanhar. Eu sei que tem um playback agora dessa música rolando nos YouTubes da vida. Então, você pode fazer isso, inclusive, eu recomendo. É muito bom. Ok? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela sua santidade. Nós te louvamos pela sua perfeição. E nós clamamos para que o Senhor produza em nós temor do Senhor. E que esse temor possa produzir em nós sabedoria, conhecimento e também uma vida de santidade. Uma vida de quem está se afastando do mundo, do pecado, para poder viver a vida de Cristo. E nós cremos e reconhecemos que só o Senhor pode produzir essas coisas. Nós não podemos ajudar o Senhor nesse processo. O que nós podemos fazer é obedecer ao Senhor e buscar ao Senhor e confiar que o Senhor vai nos dar poder para lidar com o pecado. E nós clamamos por isso. Eu oro para que o Senhor nos ajude a lutar contra a imoralidade sexual, nos ajude a lutar contra qualquer tipo de impureza, nos ajude a lutar contra a ganância, que é a idolatria. Mostra-nos, Deus, quem são os deuses da nossa vida e que estão tomando o seu lugar na nossa adoração. E ajuda-nos a rejeitar esses deuses, tomar atitudes que precisam ser tomadas para que isso aconteça e que assim a gente possa glorificar ao Senhor com as nossas vidas. E é por isso que eu peço e oro em nome do seu Filho Jesus. Amém.